Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal Norte do Sistema Norte de Comunicação. Eu hoje vou conversar com uma pessoa que já governou esse estado, já governou a cidade de João Pessoa, foi vereador, foi deputado estadual e volta a fazer parte, teve um tempo parado na política, mas volta agora a todo vapor, fazendo parte desse novo cenário. Eu vou conversar com o ex-governador Ricardo Coutinho para saber que análise ele faz da política estadual, da política municipal, de uma forma geral, até porque ele foi governador, ele conhece esse estado na palma da mão, e também com relação à política nacional. Governador Ricardo Coutinho, primeiro quero lhe agradecer pela gentileza de ter aceito o nosso convite, está aqui para conversar com a gente, é um prazer enorme. E, como disse há pouco, o senhor governou esse estado e conhece bem as necessidades dele. Que análise o senhor faz da atual conjuntura administrativa, político-administrativa do nosso estado? Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Aldo. Eu quero dizer da minha alegria, satisfação em reencontrá-lo, né? Eu tenho uma admiração pessoal, muito obrigado, né, muito acentuada por você, não é de agora, é de 20, 30 anos. Né? Eu lembro quando você aqui chegou, que era mais ou menos o início dessa minha caminhada pela política em 86, eleitoral. Exatamente. Exatamente. Então é um prazer muito grande estar aqui com você nesse novo passo, né? Aqui na TV O Norte. Eu acho que o estado da Paraíba, ele tomou assim uma espécie de... Ele incorporou um processo de paralisia. Se você olhar bem, nada acontece. E eu acho que não acontece porque o Estado ou o governo ficou frágil na parte da política. Eu confesso a você que eu fiquei, um dos exemplos do que eu falo é isso, eu fiquei abismado quando eu vi recentemente um secretário de Educação ser demitido por um deputado, e esse mesmo deputado dizia que quem nomearia o próximo secretário seria um outro deputado sendo federal. Ou seja, quer dizer, a lógica se inverte completamente. Né? Você percebe que o executivo se tornou refém dos legislativos e dos grupos políticos, e eu acho que quando isso acontece, quem perde é a população. Não é? Então, eu penso que o Estado, apesar de ter uma condição financeira bem melhor, ele não consegue, talvez por falta de projeto, de planejamento, ele não consegue vislumbrar um estado, a Paraíba, 20, 30 anos à frente. Ou seja, se quebrou uma sequência que eu tenho certeza que existia e existiu durante o nosso governo, que era pensar um pouco adiante. Essa é a intenção maior de um gestor? Ou seja, pensar no futuro e não só no imediato? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Porque as coisas acontecem com muita rapidez, né? Se você olhar, por exemplo, uma cidade como João Pessoa, o crescimento dessa cidade em 10 anos é enorme. É enorme. É enorme. Então, não tem como você governar querendo simplesmente olhar para os votos. Você tem que olhar para uma geração adiante. Se você não fizer isso, você vai deixar um problema triplicado para quem, porventura, venha na frente. Eu penso que um Estado é a mesma coisa. Né? Qual era a minha grande preocupação quando fui governador? Era dar às mais diversas regiões, diferentes entre si, com problemas seculares, mas dar a condição de um desenvolvimento, nem que fosse local. É por isso que as estradas vieram. As estradas não vieram só para colocar asfalto, não. Era para colocar asfalto e levar aquele desenvolvimento para que o dono da loja de imóveis saísse ali da cidade satélite, da cidade principal, pudesse entregar na cidade menor, para que o estudante da cidade menor pudesse ir estudar e voltar para a sua cidade, né? Para que a feira chegasse os alimentos melhores, porque você sabe que eu citei esse exemplo da loja de imóveis, porque sem asfalto o móvel não ia lá. Não chega. Porque se ele chegava todo desconjuntado, todo amolecido, né? Por razões óbvias, né? Pelo transporte. Né? Então, de levar a adutora, né? De levar a água, de melhorar a segurança hídrica, né? De fazer os pequenos negócios, de apoiar
a agricultura familiar, de ampliar o programa de aquisição de alimentos, de comprar para os hospitais do Estado, para as penitenciárias, ou seja, criar um mercado interno que favorecesse a agricultura familiar. Eu acho que são pensamentos que foram estacionados na atual realidade, né? O senhor acha que essa forma de agir, de interiorizar a coisa e pensar no dia de amanhã, foi também contribuiu, de certa forma, para que o senhor tivesse até o título de um dos governadores que mais trabalharam nessa parte estrutural do Estado da Paraíba? Se você quer fazer pelas cidades grandes, faça pelas pequenas, né? Porque, senão, o êxodo, né, a migração, ela é muito forte e não tem como você pegar uma cidade que cresce 10% ao ano, por exemplo, e achar que os serviços públicos vão acompanhar, que a saúde vai acompanhar, que a educação vai acompanhar. Não vai, não tem como acompanhar. Então você precisa olhar para o todo, olhar para a cidade pequena, fazer com que as coisas na cidade pequena sejam resolvidas lá. E a pessoa, a vida começa na cidade. A vida começa. E se você quiser, se a pessoa quiser vir da cidade pequena para a grande, que venha. Mas muita gente não quer, é obrigado a vir, né? Então essa lógica, eu acho que a gente foi uma lógica muito feliz nos nossos 8 anos de mandato. As coisas aconteceram dessa forma. Eu deixei a Paraíba sem nenhuma cidade isolada, todas elas com asfalto. Eu consegui colocar 1.200 quilômetros de adutoras, né? Deixei recursos para concluir aquelas que até hoje não foram concluídas, como a Transparaíba, né? Que era levar água de Boqueirão para todo o Curimataú. Eu deixei lá 225 milhões separados. Parou a obra, não foi concluída, tal. Enfim, eu tive muita responsabilidade, porque eu sabia que eu não podia deixar dívida, que eu tinha que deixar um Estado com um ritmo diferenciado. E isso aconteceu, isso é reconhecido por todo mundo aí fora, pelo Brasil, tal, enfim. Infelizmente, eu acho que houve uma queda nesse ritmo e quem sofre naturalmente é a população. O senhor foi pego pela Operação Calvário. O senhor tem como mensurar o prejuízo político que ela lhe causou? Ou até pessoal também? Esse era o objetivo dela, né, Aldo? Ela nunca teve o objetivo de encontrar em mim corrupção, não. Sabe? Eu sei disso e digo isso novamente e publicamente. Se tivesse alguma coisa, eu duvido que alguém que tenha alguma coisa, alguém que tenha, como se diz no popular, o rabo preso, falasse da forma como eu falo. Seria desmoralizado na hora, evidentemente, né? Eu te digo com toda sinceridade que foi uma articulação política para retirar do centro de poder quem efetivamente tinha mudado muita coisa aqui dentro. Não só a partir do familismo, das oligarquias, da forma de governar, do choque de democracia que nós demos, né? O recurso público passou a ser muito mais fiscalizado e, ao mesmo tempo, a escolha das prioridades passou a ser feita por aquele ator, né? Por aquele agente que até então não existia, que era o povo. Então, isso incomodou muita gente, né? E fizeram um processo terrível, 5 anos. Não encontram nada contra mim. Não tem nada, a não ser uma narrativa. Uma narrativa eu posso fazer contra qualquer um. Você pode fazer, qualquer um pode fazer uma narrativa. Mas a responsabilidade no direito universal é você fazer a narrativa e apresentar uma prova. Você não apresenta uma prova. Ou seja, foi uma operação com intuito político, como era bem comum no Brasil. Foi uma lava-jato, né? Uma lava-jato talvez muito mais violenta, porque o que se viu aqui dentro foi um horror, no sentido de me afastar da política. Só que eu, Aldo, eu tenho clareza dos meus passos. Eu sou uma pessoa que eu não tenho o que temer, por isso que eu continuo a falar dessa forma, talvez até indignada, mas eu continuo a falar, né? Eu sei o que eu fiz,
que é esse legado na Prefeitura de João Pessoa, no Estado. Eu sei que é um legado muito forte, né? Basta andar, em qualquer canto que você vai em João Pessoa, você encontra alguma coisa feita há 15 anos atrás. Né? Estação Ciência, ou então como governador, o viaduto do Gás, o trevo das Mangabeiras, a alça da Beira Rio, que tem aí 15 anos. Imagina o que seria em frente ao trauma se aquela alça, aquela coisa simples não fosse feita. Nós gastamos ali 4 milhões e pouco, sabe? Mas retirou uma quantidade enorme de veículos que iriam, né, cada vez mais dificultar o trânsito ali na altura do trauma. Ou seja, eu tenho ideia disso, eu sei que eu sou o governante ou o político na história da Paraíba que mais escolas fez, que mais salas de aula fez. Não há qualquer comparação. Talvez Zé Américo, lá na década de 30, 40, Zé Américo, né, proporcionalmente, porque nós fizemos mais, mas a Paraíba era menor naquela época, ele tenha feito sabe, algo próximo, algo, né? Mas eu fiz 200 escolas, entre municipais e estaduais. É muita coisa. Né? Eu ampliei, o nosso governo ampliou em 1.400 leitos hospitalares. Você imagina o que seria hoje sem ter o Hospital Metropolitano, Dom José Maria Pires, sem ter o hospital ali de Mamanguape, Geraldo Mamanguape, sem ter o Hospital do Bem de Câncer, lá em Patos. Né? As ampliações feitas em Monteiro, em Cuité, em uma série de hospitais que foram crescendo, 1.400 leitos. Então, como é que um governo poderia fazer tanta coisa e, ao mesmo tempo, sobrar dinheiro para desviar? Cabe na cabeça de quem uma lorota dessas? E como convencer, ou talvez explicar à população de que o prejuízo causado ao erário público não existiu? Não é fácil. Eu acho que cabe a quem acusa, o direito universal, cabe a quem acusa provar que na Paraíba se inverteu isso, né? Se disse uma mentira, se acusou, se fez uma calúnia e disse agora te vira para provar que não é. Ora, é a antítese do direito. Né? O direito universal não é esse. Né? E, ao mesmo tempo, quando você, no fundo, as pessoas, Aldo, pouco acreditaram nisso. E se acreditaram, tinha uma dúvida muito grande. Porque você conhece, né? Tá lá o cara veste a mesma roupa, tem o mesmo carro. Que negócio é esse, né? Tem alguma coisa errada aí, né? E eu acho, e eu fiz pesquisas muito, né? Vi pesquisas, não fiz, mas vi muitas, e isso era restrito muito a 20%, 25%, que na política, aqueles que não gostam de mim. Então, pegava esse gancho para poder justificar, mas, na verdade, era a posição política aqui. O restante, não. Nas eleições de 2022, por exemplo, o que é que pegou? Era a disputa da narrativa de dizer que o voto em mim não valeria. Né? Ou seja, a pessoa ficava, vou perder o voto, vou perder. Mas essa história dessa armação, dessa articulação chamada Calvário, tanto é que faz 5 anos, tá? Não anda, mas não anda porque eles sabem que não tem provas. Eles sabem que não conseguem encontrar um enriquecimento ilícito. Então, como é que pode? Que tipo de gente é essa que participaria de um esquema monstruoso e, ao mesmo tempo, não teria nada? Não tem nada. Né? Ou seja, eu compreendi que isso fez parte, ou faz parte de um período muito violento da política brasileira. Isso aconteceu porque a Paraíba teve uma posição de destaque na resistência ao golpe de 16, né? Na derrubada da presidenta Dilma. Que fosse qualquer um presidente eu seria contra, porque eu percebi que aquilo não iria fazer bem ao Brasil. Eu disse isso na época. Nós resistimos depois, com a perseguição ao presidente Lula, né? Eu fui um cara que eu trouxe Lula aqui em Monteiro, eu trouxe Dilma em Monteiro, eu trouxe Dilma aqui em João Pessoa, eu fui visitar Lula 2 vezes lá em Curitiba.
Curitiba, né? Ou seja, eu não me escondi, eu não sou homem de me esconder. Qual a relação do senhor hoje com o governador João Azevedo? Nenhuma. Eu não me sinto à vontade e nem acho que eu possa ter relação com alguém que eu realmente não respeito, não considero, não acho que tenha uma O senhor coisa... se sentiu traído em algum momento? Totalmente, né? Mas não é só traído, não é só um racha político, não, Aldo. Porque racha político, você está ali, não está, enfim. Apesar de que no caso dele, que não existia na política, era algo bastante sério você ter um racha político. Mas na verdade, o que me afasta totalmente é uma questão de caráter. Eu seria incapaz de contribuir para algo que eu sabia que era mentiroso para prejudicar alguém. Jamais. Eu me refiro a Calvário. Né? Me refiro a isso. Eu jamais. Eu não tenho esse caráter. Eu jamais teria. Então, quando eu me vi, né, sendo traído nessa área em busca de coisas que eram falsas para poder me prejudicar, aí eu entendi o que é que estava por trás de tudo isso, não é? Que era exatamente isso. A única vez, só para concluir essa coisa da Calvário, a única vez que eu fui ouvido, eu nunca disse isso, estou dizendo aqui, eu fui ouvido uma vez, num absurdo de uma denúncia de que eu teria criado os codificados. Os codificados foram criados na época de Wilson Braga, né? Antes de você chegar aqui. E em todos esses anos ele foi aumentando. Foi que resolvi, eu que dei matrícula, nome e conta, ou seja, eu acabei com o segredo, codificado era em código, acabei com o segredo para o Tribunal de Contas poder, e depois acabei com a existência através das organizações sociais, principalmente na educação, que dei carteira de trabalho, né? Ou seja, e eu é que estou sendo, e eu fui dizer que o Ministério Público havia prevaricado, porque prevaricou, ficou calado durante todos esses anos, e nisso aí veio denunciar quem tinha resolvido o problema, que era eu. E eu fui dizendo isso até que o promotor lá, o chamado Rafael, ele chegou e disse, não, mas o que interessa é você. Isso está gravado, né? lá na audiência, está gravado. Ou seja, é isso, o que interessa era eu. Não interessa a verdade, não interessa os fatos, interessa sou eu. E eu acho que você não atira pedra em árvore que dá frutos. Nós vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente retorna logo após os comerciais. Até já. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para todos João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução de ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos, ICMS, IPTU, ITBI e TCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa tá diferente. É obra que só a gota, boy. São 1.500 ruas sendo calçadas que nem essa aqui. Liga aí, meu irmão. É rua com força. São 23 bairros 100% pavimentados. Tá ficando daquele modelo. E o programa Asfalto Novo? São 160 quilômetros de ruas recapeadas ou asfaltadas. É tanto asfalto que dá pra ir e voltar do Bessa ao Valentina 4 vezes. Via mesmo geladinho, bora simbora, cuida. Pera aí, motor. Prefeitura de João Pessoa. Cada vez melhor. Estamos de volta com o jornal O Norte, conversando nessa noite, né, melhor dizendo, com o governador Ricardo Coutinho. Governador, o senhor saiu um pouco do cenário político e está retornando agora, apoiando
Luciano Cartacho, nessa disputa agora a Prefeitura de João Pessoa. Que cenário o senhor está vendo exatamente nesse momento? Olha, eu na verdade, eu fui trabalhar em Brasília, né, para justificar um pouco essa saída de cenário, porque aqui eu não podia trabalhar. Seria até também interessante saber o que está fazendo o ex-governador Ricardo Coutinho nesse Eu momento. faço consultorias e participo de um conselho de administração, mas eu faço consultorias, né? Algumas não recebo nada por elas, para ajudar alguns companheiros, né? Com políticas públicas e tal. Enfim, Amanda estava trabalhando, se pediu demissão agora, lá no Ministério da Saúde. Enfim, e eu fiz esse movimento porque precisava trabalhar e também porque eu ganhei um presente enorme, né? Que refez a minha vida, que é exatamente o nascimento de Jonas. Eu estou com um filho de 1 ano. 1 ano e 3 meses, rapaz. O cara é uma figura. E a gente teve que ir para Brasília na gestação, porque era uma gestação de risco, né? E aqui aquela opressão toda, aquelas mentiras todas, e a gente preferiu ir. Aí a Amanda teve, foi parto normal, nasceu bem. E eu meio que fiz um trato com ele, com o Jonas, de que no mínimo 2 anos eu daria uma cobertura a ele, e estou fazendo isso, né? Portanto, eu decidi não disputar 2024. Talvez dispute 2026, dependendo aí do presidente Lula, do PT, enfim, de outra Dependendo discussão. do quadro político que vai se desenrolar também, né? Com relação à prefeitura, eu vou ser muito sincero, Aldo, eu acho que a nossa prefeitura nunca teve tão ruim. Tá ruim. Você não pode ter uma prefeitura com um orçamento de 4 bi e 200 milhões. Eu estou falando de 4 bi. Você sabe quanto era o orçamento na minha época, em 2010, no Estado? 10. A prefeitura é quase que a metade do Estado e não tem judiciário, não tem segurança pública. Sabe, você ter 4 bi na mão e você olhar para essa cidade e não ver uma obra que ande, ver um hospital veterinário que tenha coragem, porque eu acho que isso é uma demonstração de coragem, eu jamais teria uma coragem dessa de inaugurar sem ter nada dentro. É uma fantasia para enganar as pessoas. Você vai ali no Zé Américo, o maior engarrafamento, mas por quê? Não, porque tem uma ciclovia, quebra a ciclovia para fazer outra ciclovia no mesmo canto. Ou seja, mudar o cimento. Não é? E parou a obra e o trânsito que fique lá, as pessoas que, sabe, de olhar para as praias, ver 21 praias condenadas a não ter banho por poluição. Tem algo errado. Não é possível. Não é possível você passar 4 anos e não concluir uma obra, não fazer um único investimento. Não é possível você passar 12 anos na vida pública e não fazer uma escola. Você odeia a juventude? Só pode ser. Como é que você não constrói uma escola? Como é que uma creche, que é educação infantil, eu efetivamente, quando eu vi esse quadro, né, e vi os convites que estavam sendo feitos, tanto aqui, por Luciano Cartacho, como por parte de várias pessoas da direção nacional do PT, para a Amanda, que foi secretária de Finanças. Amanda não é esposa de Ricardo, né? Não é esposa de Ricardo, não é. Amanda tem personalidade, tem identidade, é uma empresária que eu descobri, a conhecia pouco, mas eu tenho um feeling, assim, eu descobri, chamei para o governo do Estado. E ela vai figurar na chapa? Ela está sendo... A decisão é dela, evidentemente, né? Ela está pensando nisso, se licenciou, saiu do cargo para poder pensar mais nisso, a decisão é dela. Mas, independentemente disso, eu vou estar na campanha de Luciano Cartacho, que eu acho que é o melhor candidato dos que aí estão, o melhor pré-candidato para poder dar a João Pessoa o ritmo das políticas públicas que são tão importantes, são muito importantes. Existe ainda, me parece, que mesmo o deputado Luciano Cartacho se colocando como pré-candidato,
ainda parece que existem desencontros de opiniões dentro do próprio partido do PT, a partir até do próprio presidente, passando também pela deputada Cida Ramos. Como é que o senhor vê esse confronto aí de opiniões dentro do próprio partido? Eu já estou acostumado com isso, né? Assim, esse desencontro de opiniões tem em todo partido. Em todo partido. Tem uns que se resolvem no chazinho das 5, no almoço, no jantar, e tem outros que se resolvem mais no debate, mais acirrado, né? Como é o caso do PT. Agora, eu te digo com toda sinceridade, isso ficou para trás. O candidato é Luciano Cartacho, a campanha está aí, o nosso adversário não está dentro do PT, está fora do PT. Terá apoio do partido? Ah, total. Eu não tenho a menor dúvida disso. E terá apoio da militância, né? Porque quem faz a diferença é a militância. É a militância. Né? A militância que pode dar E o que eu vi no lançamento da pré-candidatura, sexta-feira passada, uma semana atrás, eu vi muita gente que eu não via há muito tempo. Eu vi as pessoas espontaneamente chegando lá, né, na Auditório da Asplan. Foi um ato muito bonito, muito bacana, muito forte. E eu acredito, sinceramente, de que João Pessoa vai novamente mudar. Eu tenho, assim, uma avaliação, você pega um Uber, aí conversa, escuta, né? Você pega um táxi, você chega ali no restaurante, você vai ouvindo, né? Na verdade, é a falsa paz. As pessoas não estão satisfeitas com isso que está aí. As pessoas estavam eu digo até incomodadas com a opção única. Ó, só tem esse, vai ser esse mesmo. Agora não, agora tem disputa, né? Porque Luciano entra para polarizar a campanha com um programa que efetivamente vai ter capacidade de mudar essa cidade, e eu quero ajudá-lo nessa caminhada. Nós vamos a mais um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai retornar falando sobre política nacional e também sobre um posicionamento do governador Ricardo Coutinho com relação às redes sociais. Um assunto que ele falou em determinada entrevista que concedeu via YouTube. E a gente vai saber a opinião dele porque redes sociais está sendo muito debatido nos dias de hoje. Como é que vai ficar a rede social? Voltamos já. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para todos João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução de ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e TCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa tá diferente. É obra que só a gota, boy. São 1.500 ruas sendo calçadas que nem essa aqui. Liga aí, meu irmão, é rua com força. São 23 bairros 100% pavimentados. Tá ficando daquele modelo. E o programa Asfalto Novo? São 160 quilômetros de ruas recapeadas ou asfaltadas. É tanto asfalto que dá pra ir e voltar do Bessa ao Valentina 4 vezes. Via mesmo geladinho, bora simbora, cuida. Pera aí, motor. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. Estamos de volta com o Jornal O Norte, conversando com o governador Ricardo Coutinho. Governador, como é que o senhor vê hoje, se fala muito em rede social, a rede social mostra uma coisa, as TVs abertas mostram outros jornais, outras e tal, e há um confronto muito grande de opiniões, de assuntos, de matérias e tudo mais. Antes de falar sobre exatamente o que o senhor pensa sobre rede social, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise do governo federal, que hoje é comandado
pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Partido dos Trabalhadores, partido que o senhor pertence. Aldo, eu acho que a tarefa do presidente Lula é uma tarefa hercúlea. É uma tarefa que, sem dúvida nenhuma, esse país nunca teve diante de si, diante de um presidente anteriormente. Nem nos piores momentos, nem na transição da ditadura para a vida civil. Não é? E por quê? Porque o presidente Lula ganha uma eleição onde os maiores ilícitos foram cometidos. Não é? Eu conheço taxista que recebeu R$6.000 sem pedir. E votou. Votou no ex-presidente, porque recebeu lá. Ele disse, eu peguei logo o dinheiro, comprei 4 pneus e uma televisão e... Ou seja, que foi aquele auxílio da época da foi um auxílio Covid. que valia tudo. Foram bilhões de reais para tentar ganhar uma eleição e perderam. Então o presidente Lula assume, encontra um Congresso com essa forma de pensar e de agir, um Congresso que tinha dominado o orçamento, através de orçamento secreto, e ao dominar o orçamento, o problema disso é que o regime é presidencialista. Você tem um governo constituído, um Congresso que fica com dinheiro, né, que luta de todas as formas para poder colocar o recurso, não na política pública, que aquele que ganhou a eleição pretende, mas nas suas coisas paroquiais. Né? No município tal, eu vou ali botar dinheiro para isso, botar dinheiro para aquilo. Ou seja, e o presidente Lula teve que retomar ou recuperar a credibilidade do Brasil no exterior, que não era uma coisa fácil. Hoje, indiscutivelmente, é a maior liderança do mundo democrático. Indiscutivelmente, é um cara que, o vencedor das eleições da França, né, o Jean Mélenchon, ele disse agora, há poucos dias, disse, nós somos herdeiros do Lula, porque é um cara que é profundamente respeitado no mundo inteiro. Lula baixa a inflação, Lula atrai investimentos enormes, o Brasil é o segundo país que mais capta investimentos no mundo hoje. Isso é fundamental. O desemprego cai a níveis mais baixos nos últimos 15 anos. O desemprego cai. Ou seja, o Brasil vai se conformando numa política que é a política melhor para o nosso povo. Por outro lado, o Congresso aposta em pautas ditas morais, né? Vai discutir coisas que não é do Executivo, perdão, vai discutir se o Supremo pode ou não decidir sobre o aborto nos casos previstos em lei, aí faz uma PEC, né, para poder dizer que qualquer porte de drogas, ou seja, a pessoa vai presa, vai piorar o sistema penitenciário, vai piorar o sistema de segurança. Ou seja, são coisas que você percebe que são pautas só para agradar um determinado público e, com isso, tentar angariar votos, né, para si e desgaste para o adversário. Não é fácil governar dessa forma. Né? Então, quando o povo vota no presidente pela mudança, mas acha que o deputado que ele vota pode ser qualquer um, ele cria efetivamente essa condição que é... Mas eu creio que o governo já começa a apontar muitos indicadores que são positivos, e o grande inimigo do governo qual é? A fake news. São as redes sociais, não as redes sociais, mas a operação delas na lógica de quem antes governava, perdeu o governo e que está aí a todo momento disparando mentiras que são coisas terríveis, é muito difícil. E o senhor há pouco tempo concedeu uma entrevista a um youtuber e disse que era contra não contra as redes sociais. Não foi isso que o senhor disse. O senhor disse algumas notícias que são dadas. Ou seja, o senhor acha que é importante controlar um pouco isso? Eu acho que tem que ter regulação social. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque senão vira terra de ninguém. Vira terra de ninguém. Senão, o senhor não vê como censura? Não, de jeito nenhum. Senão o jornalismo, o próprio jornalismo, a imprensa, que é fundamental numa democracia, ela fica sem valer nada.
Porque hoje você se alimenta de qualquer notícia que circule pelas redes sociais. Qualquer uma. Só que 90% delas não tem fundamento, não tem a ética jornalística, não tem a checagem. Então você fica numa terra numa disposição de enganar o próximo. Às vezes até se enganando também. Não é nem, você se engana e repassa para frente. É muito importante que haja uma regulação social. Não é regulação do governo, não é regulação do governo, é regulação social. Para quê? Para que você tenha, né, dentro das redes sociais, dentro da internet, algo que possa dignificar a existência humana e não destruir. Hoje está sendo destruída. Não é brincadeira o que acontece. Você acha que é fácil fazer isso? É muito difícil, porém é necessário. A Europa toda está fazendo isso. A Europa está fazendo isso Tem que judicializar esse assunto? Eu acho que os parlamentos deveriam, de uma forma combinada no mundo inteiro, eles tinham que chegar a essa conclusão, porque é impossível qualquer regime democrático sobreviver a essa terra sem lei, que é uma internet operada por fake news. É impossível. E isso não acontece só no Brasil, diga-se de passagem. No mundo inteiro. A Europa tem discutido, né, fortemente a regulação, já tem países que têm regulação, né? E isso é inevitável, porque ninguém governa dessa forma, a sociedade não funciona dessa forma, né? É preciso ter um mínimo de cuidado com a verdade. Eu não estou falando com a mentira, não, com a verdade, né? E para isso você precisa ter instrumentos de regulação que sejam feitos pela própria sociedade. Não é pelo governo, repito, é pela sociedade. Você criar conselhos, você estabelecer punições, por exemplo. Como é que você pode ter um mundo, Aldo, controlado por 3 big techs? Como é que é isso? Chega lá o Elon Musk, que tem lá o X, tem lá o... Se quiser, tenta derrubar um governo com mentiras, convocando o povo para ir para... Como é que pode isso? Né? Como é que pode você ter algo transnacional que não deve nada à legislação de nenhum país? Que entra na sua casa, no seu corpo, a todo momento. Por quê? Porque hoje o grande irmão é o celular. Você faz tudo pelo celular. Você pede comida, você vê a hora, você vê a notícia, você recebe um aviso, tudo é feito pelo celular. Então o celular se transformou em algo, e rapidamente, né? Isso em 15 anos. Foi muito rápido. Foi muito rápido. De fato, então, como é que a sociedade, não é Ricardo, não é Aldo, a sociedade, como é que a sociedade controla isso para que seja um instrumento benéfico para ela e não maléfico, porque a mentira só faz mal. Não é? A mentira faz mal, é preciso acentuar e apostar e investir na verdade. Então, eu sou favorável à regulação das redes sociais, da internet, sem dúvida nenhuma. E isso não cairá na censura? Não cairá na censura. Porque, Aldo, quem trabalha com a verdade não vai ter medo de censura, né? Evidentemente. Agora, você espalhar uma mentira contra alguém, destruir aquela pessoa, ou aquele grupo, ou aquele fato, e depois? Depois não foi bem isso não, mas acabou. Governador, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui no nosso programa, mas tem um assunto que eu gostaria de falar com o senhor com 2 perguntas, que é com relação à participação do presidente Lula nesse processo eleitoral. É evidente que é muito importante para o presidente Lula essas eleições fundamentais municipais. Fundamentais. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre isso e também se existe a possibilidade do presidente vir à Paraíba nesse processo. Olha, a agenda do presidente, eu vou começar pela segunda pergunta, ela vai ser montada, né, evidentemente. O presidente, além de governar e além de fazer toda a parte no exterior, que tem uma agenda que, sinceramente, eu não sei se eu aguentaria. Eu sou bem mais novo do que ele, eu não sei se eu aguentaria, porque, se você olhar, é uma agenda de 5 à meia-noite. É uma agenda de 2 viagens por semana, 3 viagens por semana. O presidente Lula é muito forte. Então ele vai ter que encaixar isso, né,
E eu espero que ele possa nos brindar com a sua presença aqui em João Pessoa também, né? Agora, a outra questão foi... Com relação à importância do processo eleitoral para o partido. Total, Para né? o presidente. Total, porque, Aldo, nenhum país consegue sobreviver incólume a um processo da extrema-direita. É muito violento, né? Você vê o que está acontecendo na Argentina, né? O cara consegue sair de lá, vem para o Brasil atacar um presidente. Foi para a Espanha, atacou o primeiro-ministro. É algo surreal, né? Depõe contra as relações minimamente razoáveis que precisam estar presentes, principalmente porque a Argentina hoje, né, tem no Brasil seu maior parceiro. O parceiro econômico Não é os Estados Unidos, é o balança comercial Brasil. importante. Então é muita coragem de alguém fazer o que ele está fazendo, né? Esse país aqui, o nosso país, foram 700 mil mortes naquela pandemia. É muita coisa. É muita coisa. Se você tivesse antecipado 3 semanas a vacina, você teria aí no mínimo a metade das pessoas continuariam vivas. Isso é muito sério, né? Foi uma destruição da política de educação. Não, tudo era escola cívico-militar. Militar? Você vai militarizar a sociedade para quê? A sociedade não pode nem precisa ser militarizada, não é? Essa articulação que eu acho que passa pela internet, aquela meio que loucura das pessoas. Você lembra aquele negócio de bater continência para pneu, ficar em frente de quartel, aquelas coisas estúpidas, né? Que as pessoas não estavam nas suas faculdades mentais, sabe, normais, não estavam, tinha alguma coisa ali acontecendo. Então, essa coisa toda do que representa a extrema-direita e que a França conseguiu derrotar, a Inglaterra nem deixou entrar, enfim, é uma onda no mundo que é preciso realmente ter o controle disso. E as eleições de 2024 são a antessala de 2026. O Brasil não pode dar um passo para trás desses, num momento que o país está finalmente se expandindo, né? Tem muita gente que ainda não percebe, mas daqui a pouco vai estar percebendo. Tem muita gente que acredita nas fake news, que desdiz tudo aquilo que é verdade, mas daqui a pouco vai estar percebendo. Então, se a esquerda for derrotada nessas eleições municipais, qual o prejuízo para o governo federal? Eu acho que é um prejuízo muito grande, primeiro para os municípios, né? Para o povo dos municípios, né? E para o governo federal, apesar de não ser impeditivo de uma reeleição, sim, porque se nós ganhamos na oposição com quase nenhum governo, nós ganhamos em 2022, nós vamos ganhar. Nós temos plenas condições de ter uma vitória forte, rotunda, importante, em 2026, governando o país. Agora, eu acho que nós precisamos efetivamente ter uma resposta positiva, e é por isso que eu vou estar aqui de corpo e alma em João Pessoa. Eu acho que é a nossa cidade, né? A sua também, apesar de não ter nascido aqui, mas a sua de coração, sou de cidadão, alma. Sou né? cidadão pessoense. Sou cidadão, graças dúvida, a Deus. Sem Muito dúvida. honra. Então essa cidade ela tem que melhorar, né? E eu vou estar aqui tentando contribuir com isso, para que a gente possa vencer as eleições com o Luciano e, ao mesmo tempo, contribuir para 2026. Eu acho que esse país tem uma viabilidade enorme. Nosso país, agora, nós somos um laboratório. Essa é a questão, né? Existe um laboratório no Brasil porque é um país com mais de 200 milhões de habitantes, né? E um país que, se você inventar qualquer coisa no mundo, o Brasil passa a ser um dos maiores consumidores imediatamente. É o caso dos celulares, é o caso da internet, é o caso do... eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil é um laboratório das Big Techs. E é preciso saber cuidar disso com coragem e com democracia. Você não pode atacar a democracia, você tem que preservar a democracia, mas, ao mesmo tempo, ao preservar, você precisa identificar quem pode fazer mal ou quem está fazendo mal a essa democracia, né? E eu acho que tudo isso faz parte
da política e daquilo que nós vamos enfrentar, não só em 2024, como em 2026. Governador, muito obrigado pela entrevista, obrigado por esse bate-papo. Espero que voltemos a conversar em outra oportunidade. Muito rápido. Eu fico muito feliz em revê-lo, Aldo. Muito feliz, viu? E também chegar aqui na TV O Norte, ver as coisas organizadas. Eu sou um entusiasta da democratização dos meios de comunicação. Aliás, se você resgatar entrevista minha, eu e você, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu estou dizendo a mesma coisa. Eu sou entusiasta, eu acho que a sociedade vai viver melhor quando ela puder ter... Por isso que a internet é importante. Sem manipulação. A internet é importante por conta disso. Essa nossa entrevista vai estar sendo vista potencialmente para o mundo inteiro. Ou seja, a importância da internet é essa. Não é? É por isso que a gente tem que preservá-la. Então, quando eu vejo a TV O Norte, que o nome já fez tanta história, nessa nova caminhada, levando aí, sabe, conversas sérias, com conteúdo, e principalmente tendo você aqui dentro, para mim é uma alegria muito grande. Obrigado. Viu? Muito obrigado. Obrigado também. Ficamos por aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Na próxima sexta-feira, a gente, claro, conta com você para um novo encontro. Até lá, excelente final de semana. Boa noite para você.